Um feliz sábado a todos que estão aqui. Queremos agradecer a presença mais uma vez sua, de sua família. Aqueles que estão vindo pela primeira vez aqui à comunidade do Campolim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Hoje a gente está vendo aqui a igreja diferente, tem pessoas novas nos visitando pela primeira vez. E alguns amigos que já há algum tempo não vinham, já estou vendo já pela segunda vez aqui na igreja, com os bebezinhos que nasceram recentemente. Que bom estarmos juntos aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, ao abrirmos a Tua palavra nesse exato momento, pedimos a Tua bênção, Senhor, mais uma vez. O tempo que foi utilizado para o preparo dessa mensagem foi um tempo suficiente, mas eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa me usar mais uma vez, da forma como o Senhor deseja, não como aquilo que eu acho que devo ser usado. E que o Senhor me toque para que eu fale palavras que venham da Tua vontade, do céu, e não palavras que venham da minha própria ideia, do meu próprio pensamento. Eu te peço humildemente em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 1. Verso 16, você está com a sua Bíblia aí, seu smartphone. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. A Bíblia diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esta passagem é uma passagem extraordinária da Bíblia, que fala sobre o Evangelho e a graça. E o que é o Evangelho? O Evangelho, no seu sentido mais básico, o Evangelho vem do grego evangelion, que quer dizer boas novas, boa notícia. Evangelho é a boa notícia que Deus traz para o ser humano. Deus ama a humanidade. Isso é claro para todos nós, temos consciência plena disso. O fato é que nós nascemos nesse mundo afastados de Deus. A Bíblia diz assim, de acordo com Romanos, que o pecado ele surgiu e ele passou a Adão, e Adão passou para todos nós, porque todos pecamos, porque todos nascemos depois de Adão. Então nós nascemos com uma inclinação para o pecado, nós nascemos com uma irresistível tendência para pecar. Nós não seremos impecáveis enquanto estivermos aqui nessa terra. A impecabilidade nós só vamos alcançar quando Jesus voltar. Ninguém será perfeito na sua essência nesse mundo. Então só quando Jesus voltar seremos impecáveis, nos revestiremos da impecabilidade e daquilo que é perfeito. Mas nós estamos afastados de Deus. E a única maneira de a pessoa se reconectar com Deus, de ser salva por Jesus e se reconciliar com Deus, é através de Jesus Cristo. A própria Bíblia diz, que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só somos salvos em Jesus. Nós temos hoje no mundo várias religiões, vários pensamentos, várias orientações para que nós possamos crescer em nossa vida espiritual. E das grandes religiões, nós temos que destacar que todas elas têm um objetivo, têm um propósito. E eu aqui admiro todos aqueles que buscam tudo o que podem buscar para poder elevar a sua vida espiritual, crescerem espiritualmente, viverem melhor, não só com as pessoas que estão ao redor, mas com um ser superior. Mas existem algumas coisas que eu não poderia deixar de dizer nesta manhã. E tem muito a ver com aquilo que nós cantamos aqui. Essa música que nós cantamos por último, quem é esse? Esse é quem eu quero apresentar como aquele único capaz de nos salvar dos nossos pecados. O budismo, eu tenho uma admiração por todas as pessoas que são religiosas. As pessoas que são budistas, as pessoas que são muçulmanas, as pessoas que seguem Confúcio.
Todos eles estão com o mesmo objetivo. Eu admiro os católicos, admiro os batistas, admiro os presbiterianos, os que são da quadrangular. Eu admiro os espíritas, a sua dedicação, a sua caridade. Eu admiro aqueles que também que estão lá no candomblé, que fazem com muita sinceridade e buscam ali uma referência, buscando o melhor para a sua vida espiritual. Os budistas, eles têm alguns costumes interessantes. Por exemplo, o que o budista crê? Na verdade, queridos, eu queria, antes de falar o que o budismo crê, para fazer assim um contraponto com aquilo que o cristianismo crê e ao mesmo tempo que o islamismo também crê, quero dizer que não existe salvação sem o evangelho. Não existe. Qualquer outra fonte, ensinamento, orientação que for utilizado com o pretexto de trazer a salvação, por mais que haja uma boa intenção, só existe salvação em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Não há salvação sem evangelho, porque não há sem evangelho sem Cristo. Onde não tem Cristo, não tem evangelho. E os evangelistas escreveram sobre a vida de Jesus, os seus ensinamentos, a sua morte, a sua ressurreição. Por isso nós dizemos assim, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, ou no Evangelho segundo Mateus. Mateus escreveu sobre Jesus. O Evangelho nada mais é do que a boa notícia de que Deus pode nos permitir nos reconciliarmos com Ele e sermos salvos por meio de seu Filho Jesus. Essa é a notícia boa. Portanto, nesse caso aqui, não há salvação sem o Evangelho, não há salvação sem Jesus. E o budismo tem um pensamento específico sobre essa questão. O budismo não fala sobre salvação. O budismo fala sobre libertação. Por aí nós vemos que existe uma diferença. Porque o próprio budismo entende que Buda não é um Deus. Ele é um mestre muito sábio. Ou foi, melhor dizendo, o Buda histórico. Ele é um mestre sábio. Que quem seguir as suas orientações vai alcançar a iluminação. Será uma pessoa mais iluminada, chegando a alcançar a paz infinita. Esse é o pensamento do budismo. Mas não envolve salvação. Na verdade, no budismo, não se fala sobre um lugar onde nós estaremos com Deus. A salvação não é a pauta. A pauta é a iluminação de uma pessoa que pode passar por vários ciclos de renascimento para que ele possa passar por sofrimentos, passar pelo desapego e finalmente alcançar a paz infinita. Em certo sentido, se aproxima muito com a reencarnação, embora no budismo não se crê que uma pessoa ela morre, a sua alma sai do corpo e entra no corpo de um outro ser que vai viver por mais algum tempo, se reencarnando várias vezes. Não, o budismo não acredita assim. O budismo acredita que você pode renascer em vários mundos. Por exemplo, você pode ter o seu renascimento no reino dos deuses, você pode ter o seu renascimento no reino dos semideuses, você pode ter o renascimento no mundo, no reino humano, que é esse mundo que nós estamos vivendo aqui. Você pode ter, ou a pessoa pode ter o seu renascimento no mundo dos animais, no mundo dos espíritos famintos, e você pode renascer no reino dos seres em estados de intenso sofrimento. E o objetivo é o seguinte: quando você passa por todo esse processo, você chega a um estado de libertação definitivo. E você pode alcançar o estado do Nirvana. E aí você chegou no seu máximo. Quem atinge o Nirvana, atinge o estado de libertação definitiva do sofrimento, do apego e do ciclo de relacionamentos. Então, por exemplo, você chega a um estágio que se você perder o seu pai, a sua mãe, perder um ente querido, isso não vai afetar a sua vida espiritual, porque você já não está mais
apegado a esse mundo. Se você teve dinheiro, riquezas, construiu muita coisa e perdeu tudo, isso não vai fazer diferença. Você vai ver uma paz infinita, porque você já não tem mais apego às coisas materiais, apego a esse mundo. Você está num outro nível, num outro estado. Aqui não está envolvida a participação de Deus. Então, se eu perguntasse a um budista, de quem vem a salvação? A resposta mais precisa de um budista seria a libertação, não a salvação. A libertação é alcançada por meio do despertar espiritual, seguindo o caminho ensinado por Buda e não pela ação salvadora de um Deus. E a Bíblia diz assim que não há salvação em nenhum outro nome, só existe salvação em Jesus Cristo. E quando nós pensamos nos muçulmanos, o muçulmano, ele crê em Alá. Alá é Deus, é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, mas eles têm um profeta que eles seguem, que é um profeta chamado Maomé. E na verdade, Abraão, Moisés são profetas, assim também como foi profeta Jesus de Nazaré. Eles até acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria de uma forma milagrosa, mas Jesus nada mais é do que um profeta especial. Mas mesmo assim, Jesus não é maior do que Moisés nem do que Abraão. Mas a versão final da revelação de Deus é Maomé. Essa é a versão final daquele que representa a revelação final de Deus para os seres humanos. Então Maomé não é um ser divino, é humano, e ele é um profeta que inclui a mesma figura que Abraão teve, Moisés e todos os outros mais. Quais são as crenças? Existem 3 grandes religiões que eu mencionei aqui. O cristianismo, salvação é recebida por meio de Jesus. O budismo, libertação, é alcançada pelo despertar espiritual seguindo o caminho ensinado por Buda. O islamismo, a salvação depende da fé em Alá. Depende da obediência a Ele. E em última análise, depende da misericórdia de Alá. No caso dos muçulmanos, Jesus não entra como aquele que pode trazer salvação, perdão e salvação. Jesus não pode entrar aqui e não entra como um substituto do homem. Por isso que, quando a Bíblia e Romanos fala sobre a justiça de Deus, não há nenhuma outra maneira de se fazer justiça que não seja alguém que assume a culpa no lugar do culpado. O que Jesus Cristo fez por nós foi exatamente nos substituir. A morte que merecíamos, que era a morte eterna, Jesus morreu no nosso lugar. E a vida que ele conquistou o direito, porque ele foi tentado em todas as coisas e ele não pecou, essa vida que ele tinha direito, que Adão não teve porque ele pecou, porque a mesma lei que dizia a alma que peca morre eternamente, ela abriu um precedente para que a alma que não peca viva eternamente. Então Jesus, ele conquistou o direito à vida. E essa vida que ele tinha direito, ele deu para o homem, e a culpa que o homem tinha que pagar, o preço da lei, Jesus paga no lugar dele. É feito um sacrifício substitutivo. Por isso, todo aquele que aceita Jesus como seu salvador pessoal, não morrerá eternamente. A Bíblia diz assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que eventualmente venha a morrer, não morrerá eternamente, mas terá a vida eterna. Não há vida sem Jesus. Não há evangelho sem Jesus. Não há salvação e nem reconciliação com Deus sem Cristo. Não há nenhum outro nome. Por isso, o apóstolo Paulo, na sua carta aqui aos Romanos, ele disse assim, pois não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho. O apóstolo Paulo tinha motivos para não se envergonhar. Mas, segundo algumas pessoas, ele tinha motivos para se envergonhar. Existem momentos em nossa vida que temos motivos para nos envergonharmos. Eu vivi um momento assim. Essa palavra, eu não me envergonho, é emblemática. E para mim ela teve um significado muito interessante. Porque quando eu tinha 13 anos, era um adolescente,
Eu comecei a sair com os meus colegas lá em Belo Horizonte. E quando eu era criança, eu usava bermudas, calças de moletom e shorts. Mas quando eu comecei a ficar adolescente, eu já queria sair com os meus amigos. Queria sair com os amigos da rua. Eu comecei a querer ir para o shopping, né? Aí, naquela época, a gente queria ir para o cinema com os amigos. A gente começou a sair, ia para festinhas, né? Como qualquer adolescente faz, encontros. E eu me lembro, queridos, que eu comecei a ficar rapazinho e quando você está adolescente, você tem uma insegurança muito grande, né? Você tem mais ciúmes, você está inseguro quanto a saber se a pessoa realmente te ama ou não. Você fica com vergonha, você fica tímido, né? É extremamente desafiador para um adolescente viver. Gente, não é fácil ser adolescente. A gente que foi sabe, e aqueles que são sabem o que passam. Não é fácil. A gente não está amadurecido socialmente, a gente não está amadurecido intelectualmente, a gente não está amadurecido espiritualmente, a gente não está amadurecido em nada. Mas está querendo independência, está querendo conforto, está querendo oportunidades. Então a gente fica naquele receio, tudo que vai fazer, você tem medo de se expor. E eu me lembro que minha mãe, eu sou de uma família simples, e eu me lembro que quando da adolescência eu não tinha uma calça social para sair, para ir para os lugares. Eu usava muito bermuda, como eu disse, né, moletom. Minha mãe resolveu então comprar uma calça jeans para mim, uma calça usada num brechó. E eu também ganhei da minha mãe uma calça branca. Ela comprou um tecido branco, mandou confeccionar uma calça social. E eu agora ia sair com aquela calça social. Ela não só fez uma calça branca, mas ela fez também uma camisa estampada, não lembro como se fosse hoje. As cores eram mais ou menos assim, laranja, verde, tudo assim, sabe aquela quando você chega assim, todo mundo te identifica, não tem como as pessoas não te perceberem. E a calça branca, para minha, como é que eu posso dizer, para o meu azar, a calça branca era de um tecido muito fino. Então assim, ela estava transparente. A minha sorte é que a camisa era um pouco grande, né? Então, quando eu coloquei a camisa, todo entusiasmado para sair com os meus amigos, eu coloquei a camisa para dentro, né? Tá tudo certo, e saí feliz da vida. Hoje eu vou arrasar. Calça branca, né? Camisa estampada, naquela época era muito comum. Camisa estampada. Só que quem me olhava assim, de longe, né? De frente ou de costas, quando eu olhava assim para essa região aqui, né? Percebia que sim, estava tudo estampado. E o meu primo, que era mais ou menos da mesma idade que eu, ele começou a me zoar na frente dos colegas. A bunda colorida, coisas assim, sabe? Olha lá, estampar. Vocês começam a rir, porque não eram vocês. E na frente dos meus amigos, imagina. E ele brincava, ele zoava ali, e cada vez que ele brincava mais, zoava mais, eu ficava mais envergonhado. Fiquei completamente deslocado, porque não tinha como esconder. O que eu ia fazer? Então eu fiquei, durante todo o período ali do passeio, com aquele sentimento ruim no meu coração, sabe aquele sentimento assim de inferioridade, aquele sentimento assim de que alguém estava me humilhando, e eu não sabia o que fazer. Mas fiquei muito triste, fiquei extremamente frustrado e decepcionado. Aquilo ali provocou alguns sentimentos em minha vida e meu coração. Mas aquele momento também me ensinou muitas coisas. Uma delas, aquele momento não alterou quem eu era e quem eu desejava ser. Foi um momento. Mas a minha mãe tinha mandado fazer aquela calça. Aquela calça tinha um valor sentimental para mim. Ao zombar da minha calça, da minha camisa, era uma afronta não só a mim, mas a minha mãe. Mas a procedência da minha calça, daquilo que eu tinha, não era o motivo da minha vergonha. Porque ela tinha uma procedência. A minha mãe tinha feito. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu não me envergonho do evangelho. Ele não se envergonhava por causa da procedência. Eu não me envergonho do evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo. Ele sabia quem tinha dado para ele aquele evangelho. Mas não só isso.
Aquela situação foi uma provocação e ela tinha uma razão de ser. Quando meu primo me zoou ali, tinha um motivo. Depois eu descobri. E sabe qual era o motivo? É que ele estava interessado numa moça que estava no grupo de amigos. E ele queria desqualificar a concorrência. Então ele zoava, para denegrir o outro, para ele poder ter vantagem. Só que aquilo teve um efeito contrário. E ele se deu mal nessa situação. E outra coisa, além de tudo isso, aquilo ali serviu para que eu tivesse uma valorização ainda maior da minha própria pessoa. A minha valorização como pessoa não estava naquilo que eu tinha ou naquilo que eu usava, mas naquilo que eu era. E as pessoas tinham que gostar de mim pelo que eu era, não pelo que eu tinha, nem pelo que eu usava. Confesso a vocês que depois dessa ocasião eu nunca mais usei aquela calça. Aquela calça branca nunca mais eu usei. Minha mãe comprou outra calça para mim, gente. Ela teve misericórdia, entendeu e comprou outra calça para mim. E aí eu pude sair feliz nas outras oportunidades. Uma outra situação. Aquela experiência me libertou. Me libertou. Eu comecei a aprender que a frustração é algo normal e comum para todas as pessoas. Talvez eu esteja falando aqui para alguém nesta manhã que esteja frustrado com alguma coisa. Talvez alguém que esteja nos acompanhando agora, está assistindo aí, ligou a internet, o seu aparelho aí, o seu computador, e teve contato com essa mensagem de forma remota. E aquilo ali que aconteceu comigo me ensinou que eu posso ser liberto. De que forma eu posso ser liberto? A frustração é algo normal e comum para todo mundo. Me ensinou que eu passaria sempre por momentos assim. Mas todas as frustrações que eu pudesse passar eram oportunidades para eu buscar algo melhor e maior. Assim deve proceder o cristão. Outra coisa, aquele episódio da minha vida me mostrou que nós podemos ter uma perspectiva de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido amigo, você que está aqui me ouvindo. Os momentos mais felizes da sua vida, tenha certeza de uma coisa. Esses momentos mais felizes da sua vida vão passar. Mas saiba de uma coisa também. Os momentos mais tristes, os momentos mais infelizes, os momentos mais desafiadores e frustrantes da sua vida também vão passar. Vão passar. Então a vida, ela me deu, essa experiência me deu uma perspectiva de vida. Tudo passa, mas o amor de Deus nunca passa. Sempre permanecerá. O apóstolo Paulo disse assim, eu não tenho do que me envergonhar. Mas algumas pessoas achavam que o apóstolo Paulo tinha, sim, do que se envergonhar. Querem ver? O evangelho era identificado com um carpinteiro judeu pobre e que fora crucificado. Quem se diria ser um representante, um porta-voz, um profeta de um homem pobre, judeu e que havia sido crucificado? Que mensagem é essa? Os romanos não tinham qualquer apreciação especial pelos judeus. A crucifixão era a forma mais desprezível que uma pessoa poderia passar. Um romano, um cidadão romano, por pior que ele fosse, o pior de todos os criminosos, ele poderia ter feito a coisa mais horrenda de toda a sua existência. Ele, por ser cidadão romano, não poderia ser crucificado numa cruz, porque isso era a pior coisa que podia existir para uma pessoa. Jesus foi crucificado na cruz. E agora Paulo diz assim, o evangelho que eu estou apresentando para vocês é de um judeu que morreu na cruz. Roma era uma cidade altiva, uma cidade cheia de si, mas o evangelho que Paulo pregava era proveniente de Jerusalém. Não vinha de Roma, vinha de Jerusalém. Jerusalém era a capital de uma das nações mais minúsculas que Roma havia conquistado.
Os cristãos não faziam parte da elite da sociedade, eram pessoas comuns e a maioria escravos. Cristãos se consideravam irmãos e irmãs, se chamavam, de irmãos. Isso era uma coisa assim que era inconcebível para um romano. Ainda mais agora se unir a pessoas que ficam chamando de irmãos, ainda ter que conviver com pessoas que são fabricantes de tendas. Não combinava com o estilo de vida dos romanos. Então, olhando humanamente falando, o apóstolo Paulo tinha todos os motivos para se envergonhar. Mas, ao contrário, Paulo agora coloca assim: eu não me envergonho do evangelho. E ele coloca os motivos, por causa da sua origem. O evangelho é de Jesus Cristo. Eu não tenho como me envergonhar de Jesus Cristo, porque o evangelho é dele, existe procedência. Por causa da operação do evangelho. Por isso ele não se envergonhava. A sua operação transforma. Aquele evangelho não é só de Jesus. Ele transforma. Ele tem poder para transformar. Mas não só isso. O efeito dele, ele transforma, mas ele salva. E por último, ele tem alcance. A Bíblia diz assim, que esse evangelho é para os judeus e para os gentios. O evangelho é para todos nós. A Bíblia diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui está o alcance desse evangelho. Por isso, queridos, nós estamos diante da graça de Jesus Cristo. Todo louvor que nós cantamos aqui, no momento do ministério do louvor, quando a gente falou sobre quem é esse que é o Cordeiro de Deus, que ocupou o nosso lugar, que a gente gostaria que transbordasse em nós, esse amor, essa graça, é que eu quero apresentar para vocês através do Evangelho. Martinho Lutero foi um jovem que, com o passar do tempo, ele não conseguia se ver como uma pessoa liberta pela graça de Jesus. Ele era um homem extremamente inteligente, havia estudado em escolas, em faculdades, em universidades importantes, mas ele conversava com Jesus e tinha a sensação que o diabo estava perto dele. Porque na época medieval, Deus foi apresentado como um Deus carrasco, um Deus tirano, que castiga, e que as pessoas que não obedecem são eliminadas, são fulminadas. E Lutero não conseguia ver a graça nessas questões, nessas atitudes de Deus para com os ímpios, embora haja consequência para os ímpios. Mas quando ele encontrou a mensagem de Romanos, que falava sobre a graça, isso mudou completamente a vida de Lutero. E ele, estudando Romanos, também escreveu sobre a fé. E Lutero tem um grande legado e deixou um grande legado para todos nós. Eu quero caminhar para finalizar dizendo o seguinte: essa epístola de Romanos é a parte principal do Novo Testamento, o mais puro evangelho, e merece que o cristão não somente saiba palavra por palavra, mas também trate dela diariamente como um pão diário para a alma. Há uma escritora que nós conhecemos muito bem, uma escritora da Igreja Adventista, que fala: se a gente pudesse passar pelo menos 1 hora por dia meditando no sacrifício de Jesus, isso faria muito bem para todos nós. E nós vamos passar, depois que Jesus voltar, nós vamos passar a eternidade meditando sobre o plano da redenção. Foi por essa mensagem do Evangelho que Agostinho se converteu. Por ela Lutero viveu pela graça. Wesley ouviu a introdução de Lutero sobre Romanos e também passou a confiar nessa graça. E olha só o que Max Lucado disse: a graça é a melhor ideia de Deus. Ao invés de nos falar para mudar, ele cria a mudança. Max Lucado, em certa ocasião, ele foi submetido a um procedimento cardíaco ou cirúrgico. Os seus batimentos cardíacos estavam alterados e o médico resolveu fazer uma pequena cirurgia. Depois de várias tentativas fracassadas, ele então agora teve que submeter a cirurgia e um cardiologista inseriria 2 canos no coração dele através da veia. Uma era a câmera e o outro era uma ferramenta de ablação. Ablacionar é queimar
é cauterizar, é chamuscar. Se tudo acontecesse conforme o previsto, o médico destruiria as partes que se comportavam mal dentro do seu coração. Enquanto ele era levado de maca para o centro cirúrgico, o médico perguntou para Max Lucado se ele tinha alguma dúvida. Então, Max Lucado fez uma pergunta em tom de brincadeira e disse assim: você vai queimar o interior do meu coração, certo? O médico disse: correto. Você pretende matar as células que estão se comportando mal, não é? E o médico disse: esse é o meu plano. E aí então ele disse para o médico assim: enquanto estiver ali, você poderia usar o maçarico para poder matar a minha ganância? Poderia usar o maçarico no meu egoísmo, na minha superioridade, na minha culpa? Então o médico sorriu e respondeu: desculpe, isso não está incluído no meu protocolo. Realmente não estava, amigos, mas estava no protocolo divino. A especialidade de Deus é a mudança de corações. Não é correto pensar que essa mudança será da noite para o dia. Tem coisas, queridos, que até hoje eu tenho lutado com Deus para que eu possa mudar. Eu peço a Deus para que Ele transforme a minha vida, transforme o meu comportamento, transforme o meu ser. Tem coisas que eu ainda não consegui. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Mas também, queridos, não é correto pensar que a mudança nunca ocorrerá. Deus quer transformar a sua vida. Eu não sei quanto tempo você tem de jornada. Não sei quanto tempo você se batizou. Mas pode ser que nessa caminhada, nessa jornada, você tenha desanimado. Você tenha desacreditado. Você tenha, quem sabe, duvidado de que Deus é o bondoso benfeitor dos seus filhos. Que Ele é capaz de fato, transformar a nossa vida e fazer da gente uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Quero dizer para você que Deus é um Deus pessoal. Não é uma força, não é uma atitude que você vai ter para alcançar a iluminação na sua vida, um estágio de paz infinita. Deus, Ele é um ser pessoal. Ele é um Deus que se apresenta. Ele dá uma boa notícia. Ele traz o Evangelho. E o Evangelho é a oportunidade que nós temos de aceitar o sacrifício de Jesus para que possamos ser perdoados, salvos e reconciliados com o nosso Pai. Deus é um ser pessoal. Eu não pretendo aqui agora provar que Deus pode falar com você. Eu não tenho essa pretensão, embora eu saiba que Ele possa falar com você. Eu só quero dizer que Ele falou comigo. E Ele pode falar com você também, se Ele já ainda não falou. E eu quero testemunhar de sua graça nesta manhã. Não sou nada, sou pó. Mas Deus é capaz de transformar todos os corações. Deus é um especialista. Existem coisas que nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhum código de ética e de comportamento vai poder fazer por você. A salvação e a reconciliação com Deus, só Jesus pode fazer. Por isso, é que não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Há poder no nome de Jesus. É por isso que você está aqui hoje. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você veio porque o sangue de Jesus é precioso para você. Você veio porque o Espírito Santo, Ele te trouxe para esse lugar. E sabe qual é a obra do Espírito? A obra do Espírito é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo é dizer assim: filho, eu estou aqui para dizer para você que você precisa de Jesus. Se você não tiver Jesus na sua vida, você não pode ser salvo.
Então a minha pergunta nesta manhã é: o que você ainda não entregou para Jesus? O que ainda falta para você se entregar completamente? E se você tem uma luta no seu coração, se você tem uma causa, se você tem um desafio, algo que você considera impossível, confie. Como Deus vai resolver, eu não sei, mas confie. Só Ele pode resolver o nosso problema do pecado. Só Ele pode resolver o seu problema do pecado e o problema da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Só Ele. Então, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Ele vai fazer tudo o que tem que fazer. Nem tudo nós vamos receber do que nós pedimos para Deus, mas tudo que Deus fizer por nós será para o nosso bem. Tudo que Ele não nos conceder também vai ser para o nosso bem. Porque o que Jesus quer não é dar para a gente casa aqui nessa terra, não é dar conforto, embora tudo isso seja muito importante. Jesus quer te salvar. Jesus quer te reconciliar com Deus. E se você estiver com Deus, reconciliado com Deus, tudo que é de Deus será seu. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Pai, aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença nesta manhã, reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, é grandioso, mas é um Deus gracioso, que nos concede a Tua graça, que, embora não fosse culpado, assumiu a nossa culpa. Quem pode ser esse? Só Jesus. Obrigado, querido Pai, por enviar a Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E ajuda-nos para que possamos ter visão clara, mente lúcida, para que possamos entregar nossa vida completamente a Jesus, para que possamos experimentar a verdadeira paz que excede todo entendimento. É que humildemente pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que bom ter você com a gente hoje. Esperamos que esse culto ele tenha falado ao seu coração. No próximo sábado tem mais. E você é o nosso convidado. Segue a gente nas redes sociais. Fique por dentro de tudo o que Deus tem feito por aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo culto.